seja Deus, bendito seja cada dia, o Deus da nossa salvação, que carrega os nossos fardos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram aqui conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? Ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar um pouquinho. As duas primeiras estrofes do Salmo que nós meditamos, ela nos aponta para uma realidade que não que a gente tenha esquecido, não, mas que a gente não tem dado muita importância. A primeira estrofe diz assim: já bem antes que as montanhas fossem feitas, ou a terra e o mundo se formasse, desde sempre e para sempre vós sois Deus. A primeira realidade que às vezes a gente esquece é que Deus sempre foi e sempre será, nunca deixará de ser Deus. E é importante a gente recordar isso. É importante porque às vezes nos dá a impressão de que quando Deus se silencia, em alguns momentos na vida da gente, Deus se silencia. Ou não? Parece que ele está com o ouvido tapado, né? A gente reza e às vezes não tem resposta. Só que a gente esquece que o próprio silêncio de Deus é uma resposta. O próprio silêncio de Deus é uma resposta. E às vezes a gente precisa, entrar nesse movimento para compreender verdadeiramente aquilo que ele está nos dizendo. Por quê? Porque ele nunca deixará de ser Deus. E ele sendo Deus, ele não está, vamos dizer assim, como se fosse nosso empregado, à disposição. A gente pede, e na hora que a gente pede, ele faz, e ele realiza, e ele faz acontecer daquilo que a gente quer. Não. Ele é pai. Mas ele não quer de nós filhos mimados, filhos birrentos, que fazem bagunça, gritam, fazem escândalo quando recebem não. Não, ele quer da gente filhos maduros. Por isso que às vezes ele não responde, mas ele desde sempre ele é Deus. Aí a segunda estrofe diz assim:
vós fazeis voltar ao pó todo mortal. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal. Quando dizeis, voltai ao pó, filhos de Adão. Pois 1000 anos para vós é como ontem, com a vigília de uma noite que passou. E essa realidade é uma realidade que desafia. Segundo ponto, é a realidade que nos desafia, diante desse contexto. Porque nós todos sabemos que um dia nós iremos morrer. Ou não? Ou você não vai morrer? Você vai ficar para a semente? Nós sabemos que um dia isso vai acontecer. Mas a gente se prepara para esse dia? Não, a gente quer que esse dia nunca chegue. A gente quer que esse dia nunca chegue. Então a gente não se prepara para isso. E aqui, né, eu entro num detalhe importante. Muitas vezes, como que a gente quer que esse dia nunca chegue? Né? Tem pessoas, eu conheço pessoas, talvez você conheça também, que vive só para trabalhar. Trabalha, não tem tempo para fazer nada. Não tem tempo para passear com a família, não tem tempo para curtir os filhos, não tem tempo para ver os filhos crescerem, não tem tempo para ir na escola, entre aspas, brigar com as professoras do filho, não tem tempo para brincar com o filho no chão da casa, né? E aí, resultado disso, que a criançada tudo com o celular na mão. O pai trabalha para dar presente, né? Então, gasta dinheiro, dá presente caro para a criança poder, né, suprir a necessidade da ausência do pai, porque, afinal de contas, né, ninguém pode ser considerado um pai ausente. Então, né? E aí se demonstra que esta realidade, né, que a vida aqui neste mundo é passageira, né, acaba não compreendendo que nós precisamos de outras coisas. Né? Nós precisamos de outras coisas. A morte vai chegar um dia. Né? E alguns pensam assim, aí quando a morte chegar, daí eu vou decidir para onde eu vou. O que eu vou fazer depois da morte? Então fica esperando sentado, porque vai ver o que vai acontecer. Né? Fica esperando sentado. Para não cansar, né? Porque de pé vai cansar. Mas o que vai acontecer depois com você, né? Não reclame também o que vai acontecer. Então, esse salmo, ele nos questiona. Ele nos questiona. Ensinai-nos, eu ia citar só 2, mas eu não vou resistir. Ensinai-nos a contar nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai, até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai-nos ao nosso coração sabedoria. Como é que a gente faz para ter sabedoria de Deus nos dias atuais? Porque a gente tem muita informação. Muita informação. Mas a gente tem pouquíssimo conhecimento e menos ainda sabedoria. E se a gente observar, né, esse comentário que o padre está fazendo, nós vamos perceber, na vida de José, observa São José, né, nos pequenos textos e nas poucas vezes que aparece São José na Sagrada Escritura. Observa, tudo isso que eu estou dizendo aplica primeiramente a São José. Um homem temente a Deus. Não de ter medo de Deus, não. Um homem que amava profundamente a Deus. Um homem justo. Um homem trabalhador. Um homem de silêncio. De um silêncio quase que desconcertante. Porque a gente não vê José falar. Qual o texto bíblico que José fala alguma coisa? Até mesmo aquele texto quando perdeu Jesus, né? Fosse um de nós,
Que tivesse perdido Jesus, o marido ia falar ladainha para a esposa, né? Aí, por culpa sua que você perdeu o menino. Você que não cuidou do menino. Aí a mãe ia falar assim, é minha responsabilidade da mãe cuidar do filho mesmo. Vem você que não cuidou, você... E desfilava aquela ladainha. Que atitude de José na ocasião? Eles perderam quem? O Filho de Deus. E o que José faz? Ele não fala nada. Não fala nada. Só decidem com Maria voltar. Tinham caminhado já 3 dias de viagem, estavam quase chegando de volta. Volta, faz o caminho de volta e vão procurar junto Jesus. E quando encontra, é a Nossa Senhora que fala, né? Olha que teu pai e eu estávamos à tua procura. Quem fizesse isso conosco? E Jesus responde, né? Você não sabias que eu devo culpar das coisas do meu pai? Por que estava me procurando? E a gente olha assim e fala, nossa, parece mal educado, né? Mas a serenidade de José. Então, tudo isso que que eu acabei de descrever, aplica a José. Depois, o texto da primeira leitura. Eu gosto muito desse texto. Deus criou todas as coisas pensando no homem. Tudo que Deus criou pensando no homem. Mas esse pensando no homem, a gente pode ter uma tentação de achar, pensando no homem, lá no primeiro homem, né, Adão e Eva. Não! Deus criou pensando em você. Aí você fala assim, como é que Deus sabia? Sabia isso aí? Não, pergunta para ele. Ele sabe tudo. Como que ele sabia? Sabia, pensando no ser. Ele criou pensando em você. Criou para você, pensando em você todas as coisas. E a recomendação que ele dá, né, sobre o trabalho. Eis que eu vos entrego todas as plantas que dão semente sobre a terra, todas as árvores que produzem fruto com sua semente para vos servirem de alimento. Todos os animais da terra e todas as aves do céu, tudo que rasteja sobre a terra, o que é animado de vida, eu dou todos os vegetais para alimento. Assim o fez. Deus viu quanto havia feito, eis que tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, 6º dia. Aí o texto diz que depois desse dia Deus fez o quê? Deus descansou. Por isso que para nós, a exemplo de São José, celebrar São José, o dia de descanso para nós qual é? Que dia? Domingo, que é o dia do Senhor. Não é só para dar uma folga, né, do trabalho, né, para descansar da fadiga do dia, como Deus descansou, mas para descansar em Deus e pensar em Deus. Né? E qual é a forma que a gente tem para pensar em Deus? Qual é a forma que a gente tem para pensar em Deus? Aí, tá vendo? Não foi um adulto que respondeu, foi uma criança. A criança sabe, vocês sabem e não responderam. A criança é verdadeira, gente. A oração, a criança sabe que não existe outra forma de você pensar em Deus a não ser pela oração. E aí eu cito, dizendo, né, isso é tão forte que quando a gente vem na missa, ontem eu dizia, né, não sei se vocês estavam aqui na missa de manhã, eu dizia na missa, né, o povo vem para a missa, vem de boca fechada. Não canta o salmo, o refrão do salmo, a salmista canta a estrofe, nós cantamos a resposta. Nós cantamos o refrão, ela não precisa cantar, ela canta porque ela é generosa, tem um coração muito bom, ela canta, né, a estrofe e também um refrão.
Porque se ela cantar a estrofe e deixar para vocês cantar o refrão, vocês não vão cantar. Então ela canta, né? Mas é nossa função, é a maneira de rezar. O ato penitencial, eles cantaram o ato penitencial com 2 vezes o pedido de perdão. Eles fizeram a oração cantado, né, pedindo perdão, e a parte do pedido de perdão, que é nosso, às vezes a gente fica olhando para a nuvem, olhando para o outro, no canto de boca fechada. Né? Então, a nossa oração é lugar da gente estar com Deus e pensar em Deus. Na missa, isso acontece. Né? Deve acontecer, como eu disse, no ato penitencial, no canto do glória, no refrão do salmo. No santo, no cordeiro. Né? Porque as outras partes da missa não é propriamente para a gente cantar, né? Mas é para a gente observar o cântico do ofertório, né? Não é o canto para a gente cantar. O canto da comunhão também não é o canto para a gente cantar, é o canto para a gente se aproximar da Eucaristia. A gente, assim, no sentido de povo, de comunidade, é o canto da equipe, do coral. Enquanto o coral canta, a comunidade se aproxima. Né? Então, estou dizendo isso por quê? Porque nós precisamos, olhando para São José, né, operário, nós precisamos reconhecer a dignidade do trabalho e no dia do Senhor, se até o Senhor descansou no dia dele, por que a gente não descansa? Por que a gente tem que trabalhar, né, todos os dias e quase, né, mais de 12 horas por dia? Né? Eu vivo ouvindo pessoas falando que não deu tempo de ir na missa porque teve que trabalhar. Legal. Mas e se o Senhor voltar naquela hora que ele estava trabalhando? Ele diz assim, mas eu faço o meu trabalho com forma de oração. Faz. Será que faz? Será que pensa o dia inteiro no trabalho, o dia inteiro trabalhando, pensa em Deus, naquilo que faz? Não sei, talvez sim. Mas reconhecer o dia do Senhor e buscar, né, como oportunidade para falar com Ele. Aí Paulo encerra dizendo, tudo que fizeres em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo, por meio dele dai graças ao Pai. Tudo que fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor e não para os homens. Tudo que fizerdes, fazei para o Senhor. Na maioria das vezes, salva-se raríssimas exceções, a gente faz para que os outros vejam. Fulana, veja que foi eu que fiz. Eu vou fazer bem caprichado, porque fulano vai estar na missa, que ele vai ver que foi eu que fiz. A gente não fala assim, foi eu que fiz. Não fala. Mas discretamente a gente fica quase que tentando provocar um elogio. Oh, como ficou bem feito, parabéns. Ficou bonito. O arranjo está maravilhoso. A toalha está bonitinha. A igreja está limpinha. O microfone está funcionando. E assim vai, né? A gente não diz que foi eu que fiz, padre. Não, a gente não diz assim. A gente não... Por quê? Porque no fundo, a gente não faz porque a gente quer servir a Jesus. E aí nós precisamos aprender com José. Aí nós aprendemos com José. E a gente entende por que José era um homem de silêncio. Porque José era um homem de oração.
Um homem de oração. Um trabalhador digno, um trabalhador honesto, um trabalhador que sabia louvar a Deus, um trabalhador que sabia dar tempo para Deus durante também o seu trabalho. Isso nos leva a nos aproximar. Quanta coisa que a gente precisa aprender com José. José é trabalhador, homem de Deus, homem de oração. Homem de oração. O texto do Evangelho conclui com pequenas palavras. Admiravam-se com a sabedoria de Jesus. Eu sempre fico pensando assim, de onde que vinha? Claro que é de Deus, porque Jesus é o Filho de Deus. Mas com quem Jesus concretizou na sua vida a sabedoria, a firmeza e a coragem? A gente vai dizer, claro que é de Deus. Mas quem que ele observou isso? Em quem que ele observou isso? Em José. Em José. Você já viu que o seu filho, ou você que tem filho crescendo, o seu filho já reproduziu alguma atitude do seu marido lá em casa? Atitude boa ou atitude ruim? Reproduziu, não reproduziu? Aquelas palavras bonitas também que não pode falar em público. Que a criança, né, de vez em quando diz lá em casa e o cabelo da mãe arrepia para cima assim. E pergunta assim, com quem que você aprendeu isso? Onde foi que você aprendeu isso? É lá, na sua casa, aquele dia que vocês falaram lá, que vocês pensaram que eles não estavam escutando. Tudo que você ensinar, a criança aprende. Então, Jesus aprendeu de José. Um homem íntegro, um homem firme, um homem corajoso, um homem de sabedoria, um homem discreto, um homem de serviço, um homem de iniciativa. E aí a gente vê alguns homens, né, com o perdão da palavra hoje em dia, mas uns homenzinhos, sabe? Não vou falar o que eu pensei, mas olha, se São José chegasse perto de certos homens dos dias de hoje, grudava esses homens por colarinho. Falava assim, toma juízo, criatura batizada. Seja homem, seja firme, seja protetor. Enfim, e aí por aí afora vai. Aí tem umas perguntas aqui que a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente acredita na conversa daqueles outros irmãos de outras religiões que vão justificar por causa desse texto que Jesus teve outros irmãos. Ou então que a Virgem Maria teve outros filhos. E aparece aí um punhado de nome que tem o título de irmãos do Senhor. Tiago, José, Simão, Judas, irmãs também, diz que as irmãs também estavam lá. Essa é uma expressão que a gente precisa, né, tomar cuidado. Não é que Jesus, não é que Nossa Senhora teve outros filhos, não. Claro que Jesus teve outros irmãos, o próprio Jesus chama os discípulos deles de irmãos, né? Então, ide contar aos meus irmãos que eu ainda não subi ao céu, ele diz para Madalena. Mas dizer que estes nasceram, né, do ventre bendito da Virgem Maria e, portanto, são irmãos de sangue de Jesus, aí eu acho que já é um pouco de má vontade. Eu ia falar uma coisa aqui, mas não vou falar. De má vontade. Né? E ele mesmo desconstrói isso depois nos outros evangelhos. Porque sabem da origem de Jesus, pergunta de onde lhe vem tanta sabedoria. Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. E Jesus, porém, disse, um profeta não é aceito na sua casa.
Será que Jesus também te escandaliza? Será que Jesus também não nos escandaliza? Em algumas coisas que ele fala, em algumas coisas que ele nos propõe? Né? Pronto, falei tudo que eu não falei ontem, né? Ontem eu falei bem pouquinho. Estou com vontade de falar mais, mas eu vou parar por aqui. Olhar para São José, né, e aprender com São José como é que faz para servir a Deus. Como colocar o trabalho, fruto de nossas mãos, à disposição de Deus. Trabalhar, sim, reconhecendo Deus, a sua grandeza, a sua generosidade e o seu amor. Mas não esquecer que foi Deus que nos deu trabalho, que nos deu saúde, que nos deu condições de poder trabalhar. Quantos e quantos não têm? Quantos e quantos por algum tempo ficaram desempregados e continuam desempregados e não têm como sustentar a família? Não tem como tratar os filhos? E assim vai. Se a gente observar na nossa cidade, a gente vai encontrar muitos nessa situação. Porque às vezes a gente olha com certo desprezo, né? Alguns desses se desviam, vão para as ruas pedir moedinha, né? E a gente diz que ele é, né? A gente classifica ele, né, de forma pejorativa. E outros, né, que a gente fala que, né, podia estar trabalhando e estar, né, pedindo. Eles mesmos agora, né, esses pedintes ambulantes, né? Entrava nos ônibus, né, quando andava de ônibus. Agora faz tempo que eu não ando mais de ônibus. Entrava no ônibus e dizia assim: eu poderia estar roubando, poderia estar matando, mas estou aqui pedindo um dinheirinho. Aí, às vezes contava as histórias, etc, etc. Como via a gente acabava, né, ajudando e etc. Mas quantos a gente conhece que perderam a sua dignidade e hoje estão, né, desprezados porque perderam o emprego, porque perderam a saúde, porque perderam, né, já não produzem mais como produziam, e na empresa, se não produz, não serve. Passou de certa idade também, né, corta também, põe dois, três lá, mais novo, que faz o mesmo serviço que um só fazia, paga metade do salário, né? O salário de um dá para pagar 5 e tranquilamente. Né? Então, a gente vive isso. Né? E a gente precisa entender que, né, a nossa oração, ela precisa fortalecer, né, a nossa vida para que possamos verdadeiramente seguir, né, os passos de nosso Senhor e não desanimarmos diante das dificuldades, né, que a vida possa nos apresentar. Peçamos a intercessão de São José para que sejamos perseverantes nos caminhos do Senhor e nunca desanimemos das dificuldades que nós possamos enfrentar nesta vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.